Fala, rapaziada! Estamos de volta para mais um vídeo. E agora falar a respeito dessa eliminação do Vasco, né? Vasco 1, Fluminense 1. O Vasco que hoje veio com a substituição que a torcida pedia, né? O Nuno Moreira foi para o banco de reserva. O time teve aí uma atuação boa no primeiro tempo, onde o time correu bastante, lutou, jogou mais do que o Fluminense, mas comete sempre os mesmos erros. O time do Vasco sempre comete uma falha individual e acaba perdendo a partida. Hoje não perdeu, mas infelizmente fomos eliminados aí para o time do Fluminense, que, na minha opinião, não jogou bem. O Vasco foi melhor o primeiro tempo. Aliás, o Vasco foi melhor o jogo inteiro, né? Mas futebol não é mérito, futebol é eficiência e o Vasco mais uma vez foi eliminado. O Vasco que começou, né, dando logo um susto na sua torcida. Aos 2 minutos, o Barros cometeu um pênalti que o René bateu muito mal, jogou a bola para fora, isso animou a torcida, né? O Vasco foi se reestruturando na partida, tomou logo um baque no começo do jogo, né? Ficou meio nervoso. A partir dos 6 minutos ali, o David começou a entrar mais na partida. Foi as duas primeiras oportunidades do Vasco foram criadas pelo David pela esquerda, né? Um cruzamento que o zagueiro do Fluminense salvou, né? Que a bola ia chegar no lado direito do jogador do Vasco que ia concluir. Aos 11 ele recebeu uma bola do Andrés dentro da área, chutou e o Fábio defendeu, né? Mas o Vasco sempre flertando com o perigo, sempre flertando ali com o erro, né? Aos 14 minutos, né? Essa maldita dessa saída de bola do Fernando Diniz, né? O Vasco ainda tá com essa porra enraizada, desculpa o palavrão, né? O Léo Jardim quase entregou ali, né? Pisou na bola, né? Foi tentar pisar na bola, um domínio totalmente errado. Ele não é jogador de futebol de salão para ficar pisando na bola, ele tem que dominar a bola com o lado do pé, né? Deu mole ali, quase que resultou no gol. Robert Renan também errando bastante, né? Na questão de saída de bola, sempre quer fazer, né? Aquela jogada mais difícil, né? Podendo chutar a bola para frente, podendo fazer o mais simples, sempre quer sair bonito, né? Coisa que o Diniz, né, elogiou bastante, o melhor zagueiro do mundo na reposição de bola, e nisso quem vai se ferrando, né, o Vasco. O Vasco que insistia bastante nos cruzamentos para dentro da área, né? O David estava jogando muito bem, né? É, Infelizmente, aos 16 minutos, ele perdeu uma bola também, que um chute de dentro da área, na marca do pênalti, era só ele dominar a bola e chutar para o gol. Ele quis bater de primeira para fazer um golaço. Uma bola fácil, chutou por cima. E o Vasco foi empilhando, né, sufocando o Flamengo, desculpa, o Fluminense, marcando sob pressão, até que o Fluminense errou e o Vasco conseguiu ali um chute dentro da área. O Fábio botou a bola para escanteio e, na sequência, o gol do Robert Renan. Os jogadores ainda pediram impedimento, mas o VAR confirmou. O Vasco, né, continuou jogando ali bem, né? Foi para o primeiro tempo vencendo. Parecia que ia vir para o segundo tempo mais tranquilo. Aí veio o segundo tempo, o jogo começou muito pegado, né? Muito pilhado, jogadores chegando firme, né? A qualquer momento poderia ter sido um jogador expulso. Aos acho que 10 minutos, mais ou menos, o juiz deu um cartão amarelo. O juiz que, por sinal, é um flamenguista doente, sempre apitando contra o Vasco, deu um cartão amarelo no Piton, uma falta que o Piton, uma falta normal, que os jogadores do Fluminense faziam aquela falta ali a todo momento e não tomava cartão. Então isso comprometeu, né? Aí o Bruno Lazzaroni tirou ali o Piton aos 15, 16 minutos ali, ele tirou o Piton e botou o Cuiabano. E aí, aos 27, 24 minutos, o Vasco no contra-ataque, né? O David puxou, roubou a bola, levou muito bem a bola, se livrando dos adversários, tocou a bola para o Andrés Gomes, que sofreu o pênalti. E aí veio, na minha opinião, o lance
que deu, né, números finais ao jogo, porque o Brenner era o pior jogador em campo, muito mal, jogador que não apareceu no primeiro tempo, é um jogador apagadíssimo, foi lá, pegou a bola para bater o pênalti, e o segundo pênalti seguido que o Vasco perde no Campeonato Carioca. O Puma Rodrigues perdeu aquele pênalti na estreia justamente do Brenner, hoje deixaram o Brenner bater. Bateu, até que bateu forte, mas bateu a meia altura o Fábio, sem olhar para o goleiro. O Fábio foi lá, fez uma boa defesa. A bola ainda caprichosamente bateu na trave. O Vasco quase tomou um gol no contra-ataque, né? Então, ali o Vasco se desmantelou. O time do Fluminense veio para cima, a torcida começou a gritar, né? Estava já desesperada com a virada que o Vasco poderia fazer, se reanimou. A torcida do Vasco, por sinal, sentiu o baque, né? A pressão de ter perdido aquele gol, e o Fluminense veio tentando e o Vasco se defendendo. E aos 37 minutos, o Robert Renan também e o Jardim fizeram uma lambança, né? Quase fizeram o Vasco tomar um gol, e aos 40 minutos um pênalti que, na minha opinião, pênalti maroto, né? Impressionante como o VAR não deixou nem a bola seguir, parou logo o lance, deu logo chamou logo o árbitro, a bola andando, não pode, tem que esperar a bola sair para poder fazer a análise. Não, já parou a jogada, já chamou para o VAR, rapidamente tudo olhado, pênalti. O Barros com a mão aberta, um movimento natural. O zagueiro do Fluminense cabeceou a bola para o lado, nem estava indo na direção do gol, e o juiz foi lá, com o coração rubro-negro, deu o pênalti. O Ganso bateu magistralmente, fez 1-1, e aí o jogo acabou, deu 7 minutos, mas o Vasco não podia fazer mais nada. Então, é um caso que eu vou botar a culpa dessa, para mim, dessa derrota em cima do Pedrinho. Pelo que eu falei aí, o time do Vasco não tem o senso de urgência. O Pedrinho tá pensando que o Vasco é brincadeira. A minha capa está dizendo isso. Ele está pensando que o Vasco pode se livrar a qualquer momento da zona do rebaixamento. Perdemos uma oportunidade de disputar mais um título. Infelizmente, o Vasco está aí agora há 10 anos sem vencer essa competição, e vai ficar mais um ano, né, na fila de espera. O Pedrinho não fala com a imprensa, não fala sobre o técnico. Já vamos aí para uma semana sem um treinador. Infelizmente, o Vasco está sendo tratado como brincadeira. Para mim, o Pedrinho está brincando com o time do Vasco. Tá certo que está fazendo um bom trabalho, né, na reestruturação do clube, mas em campo tem alguma coisa errada. Não sei se é o Felipe, não sei se é o Pedrinho, não sei o que está acontecendo, porque não é possível um time gigante igual o Vasco ficar uma semana sem um treinador, né, e perder aí uma classificação dessa por falta de comando. Porque se tem um treinador em campo, um treinador igual o Renato Gaúcho, eu duvido que o Brenner bateria aquele pênalti. Um jogador que não apareceu no jogo, e infelizmente foi lá e entregou essa classificação que estava ali, ó, molezinha para o Vasco para disputar mais uma final. Infelizmente ficamos para trás. Deixa aqui o seu comentário a respeito do que você achou dessa eliminação vascaína para o time do Tricolor. Infelizmente, não perdemos, mas fomos desclassificados. Valeu? Seu comentário aqui é importante. Deixa o like para divulgar o nosso vídeo. E também, se você puder hypar o vídeo para ajudar o nosso canal, vai ajudar bastante. Um grande abraço a todos. Saudações vascaína. Fui!